As palavras da Bíblia, elas são tão atuais nos nossos dias como foi naquele tempo. Nós vamos meditar hoje em Deuteronômio 7, vamos ver se a gente chega ao 8. E cada palavra deste livro aqui serve perfeitamente para vivermos nos dias de hoje. Aí há aqueles que podem dizer assim, mas nós vivemos em tempos modernos, é verdade. Mas a direção de Deus se encaixa perfeitamente em qualquer altura do tempo. E você, ao se guiar por ela, você pode ter certeza. Deus se torna o seu Deus, protetor, escudo, fortaleza e o seu grandíssimo galardão. Hoje, Deuteronômio 7. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos. Peço por mim, por essa pessoa que também me ouve e assiste essa meditação, que o Senhor a abençoe. Que estas palavras, meu Deus, produza dentro dela a fé salvadora, a fé restauradora, a fé poderosa para vencer todo o mal. Eu entrego tudo em tuas mãos e te agradeço por esse privilégio. Amém. Portanto, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terá piedade delas. Então, olha o primeiro concílio. Eu quero que você grave mais à frente. Você vai entender porque eu pedi para você gravar isso aqui, né? E Deus está especificando bem que eles vão entrar na terra de pessoas que Ele quer que sejam eliminadas daquele lugar para que fiquem somente aquele povo. Aí me faz lembrar, por exemplo, aquilo que está escrito, se eu não estou em erro, em Provérbios, né? Que não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Andarão dois em comum acordo se eles não pensarem da mesma forma, se eles não tiverem os mesmos ideais, pensamentos. Então, quando nós misturamos luz e trevas, não tem solução. A luz, ela nunca vai virar trevas. Então, você precisa entender que você na sua vida, você nunca vai dar certo com as trevas. Quando você é luz, né? Se você for trevas, vai dar. Por isso diz assim, ó: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então, aqui está o porquê deles, então, não entregarem-se, né, àqueles povos, porque desviariam-se de Deus. E no 5, porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. E o comentário do 1 ao 6. A santificação proporciona segurança espiritual e preservação da fé. Israel deveria destruir totalmente as nações que habitavam em Canaã, para que não fosse nenhum tipo de influência daqueles povos pagãos. Deus alertou o seu povo a não seguir os seus costumes e não permitir a união dos seus filhos com as filhas deles. Isso mostra que, embora pertencer ao Altíssimo seja um alto privilégio, exige também a responsabilidade de viver conforme a sua orientação. O cristão não vive isolado, pois deve influenciar as pessoas ao seu redor como sal e luz, como Jesus orientou em Mateus 5, 13 ao 16, para este mundo. Mas isso não quer dizer que ele tenha que compartilhar das atividades de um incrédulo. Se for assim, não haverá diferença entre a luz e as trevas. E aí eu faço,
menção ao que o bispo falou, a santificação. A santificação é uma separação. E às vezes vai valer a pena você sacrificar determinadas amizades, pessoas do seu ciclo pessoal, social, na escola, trabalho, enfim, para que você se santifique, porque aquelas pessoas terminam por influenciar você a fazer o que é errado e a desviar você de Deus. Então é melhor você não ter, né? Quando o seu maior objetivo é agradar a Deus. Quando não é, você não entende o porquê de você ter que se distanciar de pessoas que distanciam você de Deus. Você pensa que pode equilibrar as coisas e agradar os dois lados. E Jesus deixou isso bem claro, que é impossível agradar a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro e vice-versa. Então, se você agrada os seus amigos, não tem como agradar a Deus. Se você agrada a Deus, não tem como agradar os seus amigos. No 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Comentário do 7:8 diz: Deus é cumpridor de suas promessas. Ter sido escolhido pelo Todo-Poderoso foi um favor imerecido para Israel. No entanto, atribuía à nação a responsabilidade eterna de ser fiel e temente aos mandamentos divinos. O Altíssimo deixa claro que não escolheu esse povo por ser forte e numeroso, até porque ele era o menor entre os demais. O Senhor o escolheu por amor e fidelidade ao pacto abraâmico. É forte, né? Quer dizer, eles já eram em número menor do que os inimigos, mas o número, né, a quantidade para Deus, isso pouco importa. No 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Aí eu estou aqui pensando, né? O que Deus quer ter conosco é um relacionamento. Um relacionamento onde eu falo, Ele me fala. Um relacionamento onde esse amor cresce. O amor dele por mim é infinito. E o meu amor por ele vai crescendo à medida que eu vou conhecendo, que eu vou me entregando, que eu vou buscando a ele. Agora, com relação aos outros deuses, pensa bem, qual é a relação, qual é o relacionamento que há entre as pessoas e esses outros deuses? É apenas do dar e receber. Eu dou essa oferenda, mas quero receber isso. Eu dou essa oferenda, mas quero receber aquilo. Então, é o dar e receber, diferente do relacionamento do que Deus quer conosco. Aí ele diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes a porás sobre todos os que te odeiam. E o comentário daqui diz: bendito serás. A palavra de Deus traz em si tesouros preciosos para esta vida e para a eternidade. Por esse motivo, Moisés não se cansava de ensiná-la e repeti-la ao povo, para guardá-la dentro de nós. É preciso mais que um simples querer, é necessário disposição para violentar, ou seja, contrariar totalmente a própria vontade. Como está escrito: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus,
e pela força se apoderam dele. Está em Mateus 11:12. A salvação é um dom gratuito de Deus. No entanto, para que ela seja mantida, temos que usar toda a nossa força, como se estivéssemos em uma guerra. Isto é, da mesma forma que em uma batalha a vida corre perigo, na guerra espiritual os valores da fé podem ser perdidos. Então, é muito forte, né? Quer dizer, quando nós decidimos obedecer, nós temos uma garantia da parte de Deus de bênçãos e promessas, mas acima de todas essas bênçãos e promessas, nós temos a garantia de um Deus que está presente em nossa vida, que nos guardará. É muito bom saber disso. E aí ele diz assim no 16: pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os pouparás, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Então, eles tinham uma missão. Deus iria dar àqueles povos, ia poupar outros porque aqueles ali não interessavam, mas a terra que pertencia ao povo, aquele povo, então Deus mandou entregar nas mãos dele e eles teriam que limpar aquela área. E eles não poderiam, então, deixar uma única alma viva para não se corromperem. No 17, se disserdes no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Então Deus está sempre nos mandando lembrar daquilo que ele já foi poderoso para fazer na nossa vida. Com certeza, alguma coisa Deus já fez, alguma coisa Deus já operou. Seja no passado, seja agora, presente, enfim. Você, quando olha para as coisas que Deus já fez, você então toma ânimo, você tem força para você lutar. Olha o 19. Das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão forte, braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O comentário daqui diz assim: pouco a pouco, o Altíssimo daria gradualmente a vitória a Israel sobre os inimigos. Em cada porção do território, o povo teria que repetir o processo, avançar, lutar e conquistar. E essas ações exigiria tempo, esforço e fé. Isso mostra que tudo tem um tempo para ser formado. Por exemplo, uma criança demora meses até vir ao mundo. Um estudante precisa de anos de estudo até se graduar. Um prédio pode levar anos para ser erguido e etc. Na vida espiritual também é assim. Isto é, recebemos de Deus promessas extraordinárias, mas elas se cumprirão progressivamente à medida que agirmos a fé. Em nenhum momento ele garantiu que tudo aconteceria num piscar de olhos. A ansiedade não faz a solução dos problemas, e sim o desespero e a angústia. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas três coisas: lutar, conquistar e avançar. Mas tudo pouco a pouco, quer dizer, nada com ansiedade, nada com rapidez, mas com consciência, né? Pensando. E é isso que Deus quer. Você chega à igreja, normalmente nós chegamos na igreja, nós chegamos aos cacos, né? Todo destruído, arrebentado, como um vaso destruído. Mas ele, como oleiro, com toda paciência, vai nos moldando, vai criando forma para que nós possamos ser para ele um vaso de honra. No 23, e o Senhor teu Deus as entregará a ti e lhes infligirá uma grande confusão até que sejam consumidas. Também os seus reis te entregará na mão para que
apagues os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de toda detestarás e de todo abominarás, porque anátema é algo separado, que não serve para você, que não é para você. Então, quando nós nos separamos deste mundo, separamos de tudo aquilo que é deste mundo, para poder ter as coisas de Deus. Deuteronômio 8, ele diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E o comentário diz: o deserto chegou ao fim, mas suas lições deveriam permanecer na lembrança. Nas provas do deserto, os israelitas testemunharam a fidelidade de Deus mostrada de forma singular e extraordinária. As dificuldades do povo se transformaram em oportunidades para que ele fosse guiado, alimentado e protegido pelo Senhor durante todo o caminho. Assim, como poderia se esquecer de tantos feitos? A vida sem lutas nos torna frágeis, superficiais. Isso significa que são nas maiores adversidades que encontramos a chance de conhecermos e de nós mesmos e, sobretudo, ao Altíssimo. Quer dizer, foi nos problemas que eles aumentam a confiança, né? Quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos os desertos e nós contamos com Deus para vencer eles, nós ganhamos cada vez mais confiança em Deus e cada vez mais nós aprendemos a usar a nossa fé. É como andar de bicicleta, né? Vamos usar esse exemplo. Você começa a andar de bicicleta, você ainda cai. Você, às vezes, né, tem pessoas que colocam aquelas rodinhas do lado, que é para poder aprender a se firmar e ela não cair. Mas depois retira aquelas rodinhas do lado para a pessoa poder andar sozinha. Quando passa o tempo, ela já está andando até sem as mãos, né? Sem precisar segurar o guiador. Então, assim é a fé. Nós vamos enfrentando problemas, lutas, mas o que é importante? A gente seguir em frente. E cada dia que passa, a gente entende e vai buscando mais força em Deus e mais confiança em Deus. E ele diz: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Deus permitiu que eles enfrentassem a fome, Deus permitiu que eles enfrentassem inimigos, que faltasse as coisas, mas com propósito, né? E às vezes a pessoa está enfrentando uma luta, por exemplo, ela está com fome, e o povo, quando estava com fome, murmurou contra Deus, reclamou para falar contra Deus, quer dizer, eles foram desaprovados. E por isso também muitos daqueles que murmuravam, reclamavam e queriam voltar para trás para o Egito, eles não puderam entrar naquela terra. Mas Deus está aqui falando muito forte, né? Para mim, para você, que quando nos prova, não é para o nosso mal, mas para o nosso bem. Tanto é que Deus depois deu para eles, né, o maná. Olha o comentário do bispo. No deserto, Deus permitiu que os filhos de Israel sofressem escassez, mas havia um propósito nisso. Como também nas demais aflições que viviam. As privações permitiriam que eles reconhecessem a própria fragilidade. Isto é, que não sobreviveriam sem o auxílio do Altíssimo. O desejo divino era ensinar que em todas as circunstâncias da vida devemos depender unicamente dele, mesmo nas necessidades mais básicas. Isso significa que enquanto o corpo físico precisa do pão,
A alma precisa de toda palavra que sai da boca de Deus. Ela sustenta, restaura e ergue a pessoa. Por isso, o Senhor Jesus a usou firmemente ao ser tentado pelo diabo. Vale a pena a gente vir aqui, Mateus 4, do 1 ao 10. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, né? Foi Deus, para que a humanidade dele, né, fosse testada, porque ele era um ser divino, mas ele se revestiu do corpo humano, então ele tinha que estar sujeito a todas as coisas que nós estamos sujeitos também. No 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, o diabo tentou atacar ele justamente na maior necessidade que ele tinha naquele momento, que era a fome, né? Se ele transformasse aquelas pedras em pães, e ele tinha esse poder, ele iria quebrar, então, a humanidade dele, né? E aí ele continua no 4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele fez referência ao que nós acabamos de ler aqui de Deuteronômio, né? E seguindo para o 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você sabe que todo poder, domínio foi dado ao Senhor Jesus. Mas o diabo queria antecipar essa bênção, falando para ele adorar a ele, e ele daria o domínio de todas aquelas terras. Então disse-lhe Jesus no 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Por isso, não deixe que as circunstâncias venham moldar ou mudar você, mas aproveite as circunstâncias, os problemas, para você exercitar a sua fé. Nunca se envelheceu no 4, a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. O comentário diz, o cuidado do Altíssimo nos detalhes. A durabilidade das vestes não estava associada à sua qualidade, afinal, no deserto só havia ex-escravos saídos do Egito. Além disso, qualquer roupa teria se deteriorado naquele calor causticante, mas as deles não. Andavam pelo deserto, mas não esfarrapados, e entraram na nova terra bem vestidos. De igual modo aconteceu com os pés, que deveriam ficar naturalmente feridos e doentes, mas sequer ficaram inchados. Deus envolveu as areias escaldantes de tal maneira que era possível as pessoas de todas as idades caminharem com tranquilidade. Então, quer dizer, Deus preparou o caminho pela qual eles iriam passar. No 5, sabes, pois, no teu coração que como um homem castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E o comentário, amor e disciplina são inseparáveis para Deus. Isso significa que quem ama corrige, mas a correção do Altíssimo é incomparável, pois começa com a dor e termina com as bênçãos. No entanto, o ser humano é livre para reagir à repreensão divina. Ele pode reagir com desprezo e desânimo ou com firmeza ao suportá-lo. Hebreus 12, do 5 ao 7, diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Seguindo o texto, né? Aquele que a suporta e aprende com ela se torna sábio, como está em Provérbios 15, 31 e 32.
Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão admite entendimento. Como pai, o Senhor deseja guiar seus filhos ao céu para lhes entregar sua herança. Por isso, ele os corrige para que permaneçam na fé até o fim. Eu vou ler até aqui hoje, para não ficar muito grande o vídeo até, e nós vamos dar continuidade a esse texto de Deuteronômio 8, porque ele é muito forte, né? É Deus realmente mostrando para aquele povo o cuidado, e hoje Deus mostrando para nós o cuidado. Aí a gente consegue entender por que a gente enfrenta, por exemplo, por vezes lutas que a gente logo assim não entende. Mas por que eu estou enfrentando isso? Por que eu perdi isso? Por que aconteceu aquilo outro? Naquela hora, né, a hora da perda, a hora dos problemas, a gente não entende. Mas tempos depois, quando nós olhamos atrás, vemos o que aconteceu e o que nos tornou aquilo, a gente vê, valeu a pena ter passado por tudo aquilo, porque Deus cooperou e me fez quem eu sou hoje. Então, as lutas nos fortalecem ou te destrói, vai depender da sua escolha. Deus nos dá o direito de escolha. Se você, no meio das lutas, escolher permanecer firme com Jesus até o fim, ele vai te tornar filho, filha, e você vai honrar a ele aqui nesse mundo e depois na eternidade com ele na morada celestial. Tá bom? Que Deus continue abençoando você. Faz seu comentário aqui embaixo, o que Deus tem falado consigo. Dê o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Vamos evangelizar através desses vídeos também, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.